Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Estamos aqui numa live para a gente debater um pouquinho o processo de lotação da rede estadual, da SEDUC. Então, a ideia é a gente esclarecer alguns pontos que foram debatidos com o governo, no que diz respeito à instrução normativa, né? Informando que nós tivemos várias reuniões para poder compreender um pouco o que se trata a portaria de lotação, a instrução normativa. E hoje tivemos uma audiência chamada meio que às pressas, para também passar algumas informações necessárias. Então, a gente vai estar participando aqui da nossa live o professor Haroldo, que esteve lá comigo hoje na audiência na SEDUC, o professor Beto Andrade, e vamos tratar, a ideia aqui é tratar dos pontos mais polêmicos, que estejam, dizer assim mesmo, causando aflição à nossa categoria. Então, a gente vai passar aqui um tempo de 10 minutos para o Beto abordar os principais pontos polêmicos e depois a gente passa a informação de como foi a audiência hoje na Secretaria de Educação. Tá bom. Opa, me ouvem bem? Boa tarde, Conceição. Boa tarde, Haroldo. E boa tarde a toda a companheirada que está acompanhando. Eu não consegui aqui entrar no Face, tá? Então, não sei, não estou com um retorno aqui. Aí a nossa comunicação está acompanhando lá pelo Face também, o chat, e aí vai nos subsidiando com as informações. Então, não estou conseguindo aqui visualizar por enquanto, logicamente, quem está acompanhando já. Mas todo mundo que está aí presente no Facebook do CETEP estadual, sejam bem-vindas, bem-vindos, viu, companheiros e companheiras? É uma satisfação poder estar esse debate aqui com a gente, tá? A gente está, a posição já deu início, nossa coordenadora geral aí, no que está sendo esse período agora. Só queria resgatar aquilo que nós colocamos no vídeo, inclusive, na sexta-feira, para a nossa categoria que já está acompanhando. Lógico que ainda não vão entrar muitas pessoas aí, mas a gente veio um sinal amarelo assim, de alerta bem grande já no segundo semestre para cá, dizendo que a gente tem muitos problemas. A nova, inclusive, essa discussão do novo ensino médio, que foi em cima da hora substituído, lá tirado para março agora, voltar à votação no Congresso, e o governo veio avançando sobre regulamentações diferentes daquelas que nós temos acostumados a acompanhar. Né? Então, essa nova instrução normativa de lotação, no dia 12 de dezembro, né, nós chamamos, a nossa direção do sindicato se reuniu, chamou a categoria para participar de uma mobilização lá na SEDUC, e nessa mobilização que nós estivemos na SEDUC, um grupo que foi lá de guerreiras e guerreiros também que estavam participando lá, nós conseguimos marcar uma audiência que começou o debate sobre a instrução, porque até então não tínhamos nenhuma informação. Só que foi muito em cima do tempo em que o governo já jogou a instrução no dia 22, no caso, né, que foi jogada para a nossa categoria, e aí veio esse recesso da categoria, veio no meio do caminho esse processo aí. Então, nós começamos a problematizar isso tudo. Um dos primeiros segmentos de nossa categoria que conseguiu aí se organizar, reunir conosco e fazer o debate foi justamente das especialistas em educação. Inclusive, nós fizemos uma audiência específica porque precisávamos aprofundar elementos daquele debate com as companheiras e companheiros. Inclusive, nós vamos ter depois um pouco de informes para dar também. E a gente teve um pouco de debate com os espaços pedagógicos, né, pessoal? Que era, assim, gritante essa lógica do que está escrito na instrução normativa da extinção dos espaços também. Então, nós fizemos mobilização, reuniões, e junto ao governo tivemos duas reuniões com essa de hoje, uma que foi a semana passada e essa agora. Pois bem, vou rapidamente apresentar, gente, se puder colocar aqui, compartilha, por favor, aí o documento, aí eu vou pedindo para ir passando, porque tem um documento aí, só me fala quando tiver, gente, que eu não estou vendo por aqui, esse que é o problema, né? E, Beto, só vamos fazer o seguinte, galera. As pessoas estão solicitando aqui que a gente aguarde só um pouquinho, que as pessoas estão entrando agora, para as pessoas não perderem informação. Então, a gente dá um tempinho mais, até a gente fica aguardando aqui, até as... O relógio está doido. Até as 15h30, a gente começa as informações, tá certo, pessoal? O pessoal está entrando agora, então fica no aguardo aqui. Um pouquinho mais, né? Tá. Então, 15h30, pontualmente, a gente começa a passar as informações. Então, a gente só pede que as pessoas se identifiquem lá no chat, tá? Nome, aquela mesma história, CPF, de onde é, qual é o município, que a gente vai também aqui estar compartilhando as informações que nós temos, e também queremos depois saber se ainda tem dúvidas e do que a gente vai poder conseguir desenrolar aqui para esclarecer nessa live. Vale ressaltar que nós tínhamos como indicativo para a nossa
Assembleia Geral, a gente tinha, como a gente reuniu com o governo anteriormente, semana passada, e compreendemos o que se tratava a instrução normativa, então nós tínhamos, no primeiro momento, jogado a nossa Assembleia já para debater campanha salarial para início de fevereiro, haja visto que a nossa categoria ainda encontra-se em recesso e tudo mais, mas dada essa confusão toda causada aí pela instrução normativa, resolvi fazer essa live, antecipar a nossa reunião, nossa Assembleia Geral para a próxima quinta-feira, certo? Que tratar também da instrução normativa, mas a gente precisa também pensar futuramente da nossa campanha salarial. Só informando para quem está aqui agora que nós já encaminhamos, no final do ano passado, nós encaminhamos ao Estado a nossa pauta de reivindicação e já cobramos para o governo. Nós queremos já debater agora, no início desse próximo ano aqui, a nossa pauta de reivindicação para o nosso desenrolar dos acontecimentos do ano de 2024. Então, a gente vai estar aguardando um pouquinho mais, as pessoas pediram para a gente ter um pouquinho de calma para iniciar, aí a gente vai segurar um pouquinho. Às 15h30, pontualmente, a gente começa com as informações. Pode falar aí, Beto, Haroldo. Haroldo não quer se apresentar, Haroldo? Boa tarde, companheiros, companheiras. Me ouvindo, Conce Beto? Bem? Está me ouvindo? Boa tarde. Eu queria cumprimentar todo mundo, desejar saúde para todo mundo, né, que ainda, o povo que está ainda de recesso, né, que aproveitem bem, porque temos uma longa jornada pela frente de trabalhos. E, assim, nosso objetivo dessa live é, na verdade, tirar dúvidas, né, mas, acima de tudo, informar minha categoria sobre os movimentos que nós estamos fazendo, né? São muitas as questões que envolvem a categoria e é necessário, portanto, que as informações cheguem de forma correta, né, sem ruídos, para que, de fato, possamos tomar as melhores posições, né? Nós temos várias situações relacionadas aos especialistas, às escolas de tempo integral, que é uma coisa importante, importantíssima, né? Na verdade, a rede como um todo, mas há que se destacar esse aspecto. Há que se destacar também a situação dos espaços pedagógicos, de tal modo seguinte, que iremos, então, de uma forma tranquila, repassar as informações e organizar a categoria, tomar as melhores posições, né, acerca dessa pauta, das pautas da categoria, né? Então, que façamos um bom debate, uma boa live para todos nós. Conce, um abraço. Beto, um abraço. Quatro minutinhos aí, Beto, para a gente... Vou fazer um testezinho aqui, rapidinho, tá? Enquanto o pessoal está entrando aí. Para a gente estar passando as informações sobre a instrução normativa, já informando que nós teremos uma Assembleia Geral dia 18. A gente inicialmente está chamando agora, dia 18 de janeiro, para a Escola Augusto Meira, a gente debater, dentre outros pontos, a questão da matriz curricular. Eu acho, tem 3 minutinhos aí, Beto, para a gente iniciar. Eu vou só ver aqui se eu consigo compartilhar por aqui, porque como eu não estou no Facebook, às vezes é compartilhar, o pessoal vê lá, mas aí eu não ia conseguir ver aqui, tá? Então, eu vou compartilhar daqui a tela. 2 monitores, se não me engano, computador potente, ok. Compartilhar a tela, vamos lá. Eu vou compartilhar. Tela cheia. Só um minutinho. Esse documento aqui. Tem que trazer para cá ele, né? Mas quando eu abro aqui essa instrução aqui, vocês conseguem visualizar aí? Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês conseguem visualizar?
Aparece, né? E aqui que fica fixa, né? Vou jogar na instrução. É porque está numa outra aba, não está na internet. Oi, Geise. Tá aparecendo Na tela Sim? está. Tá. Então eu vou jogar lá de novo a instrução, tá? Eu sumo daqui um pouquinho e apareço lá a coisa, que aqui eu consigo ler daqui, tá? Vamos lá, deixa eu dar 3h30. Já, Beto, só te Oi. disciplina do tempo aí, por favor, tá? Tá, vou correr o que eu puder aqui para poder apresentar o que a gente já apresentou, tá? Lembrando que é Vai um lá. resumo da ópera de um mês aí de debate, pelo menos, que a gente vem fazendo. Resumir aí. Bora iniciar, Beto? Vamos lá. Com você. Podemos, então? Bem, boa tarde, companheirada. Como eu disse, não posso vê-los e vê-las daqui, mas sei que tem muitos companheiros e companheiras já acompanhando aí. A gente deu um preâmbulozinho. Nós optamos em fazer com Conceição essa live antes de nossa Assembleia, antecipar a Assembleia, inclusive, para o dia 18, aqui para a gente poder fazer um nivelamento um pouquinho do debate, né? Porque há muita confusão, de fato, na categoria, normal, porque, de fato, a instrução ficou bem confusa em muitos aspectos, e, obviamente, que há divergências nossas, assim, gritantes, com vários pontos da instrução normativa que foi apresentada pelo governo, tá? Então, o que a gente fez? Quando esteve na reunião com o governo, nós apresentamos várias questões, questionamentos a eles, fizeram uma live sexta-feira, inclusive, depois de cobrarmos bastante para poderem tirar as dúvidas, mas, na prática, muita dúvida ainda paira sobre a questão da instrução normativa de lotação, tá? Então, quem tiver a instrução por aí, quem estiver próxima, eu vou só colocar aqui, primeiramente, sobre esse ponto, porque é importante a gente sempre resgatar os conceitos que eles colocam aqui, né? Que é no artigo 2º, tá? Que é sobre a jornada de trabalho, né? Fala de jornada de trabalho, que é a hora aula mais a hora atividade, a hora aula é o tempo de regência, com participação do aluno, realizado em sala de aula e outro espaço, e a hora atividade é o tempo reservado ao docente para cumprir dentro ou fora da escola, estudo, planejamento, avaliação do trabalho didático, enfim, aquilo que já são conceitos que estão no nosso plano de cargos, na Lei 8030 também. E a aula suplementar é a extrapolação da jornada. Isso é uma coisa que a gente já vem há muito tempo batendo, explicando e orientando sobre o que está colocado aqui. Mas eles trazem dois elementos aqui, duas nomenclaturas novas que eles vão trabalhar lá no debate mais à frente, que é a questão da tutoria, né, que eles trabalham diretamente com o pessoal do tempo integral, lá uma perspectiva, que seria um tempo destinado a acompanhar e orientar o projeto de vida dos estudantes e apoiar a trajetória acadêmica do aluno de forma individual ao longo de sua jornada escolar. Então, os professores teriam um número que não foi definido ainda de alunos para fazer a tutoria, certo? E a pedagogia da presença, que eles colocam aqui, porque é importante, porque isso vai lá na frente reverberar também, né? Que é essa discussão de que a concepção de atuação docente para o fortalecimento do vínculo entre estudantes e professores, por meio do diálogo, acolhimento e orientação centrada no projeto de vida dos estudantes, sendo parte dos elementos pedagógicos do ensino integral, tá? Então, a pedagogia da presença aparece lá e é um tema que isso polemiza bastante o debate no tempo integral. Mas guardem aí, porque tem aí essas nomenclaturas novas que eles vão usar mais à frente, tá? Então, o que eles colocam aqui? O que está sendo muito questionado e foi bombardeado na live, inclusive, que foi feita na segunda-feira junto ao governo, né? Aqui eles trazem os mesmos conceitos da jornada, como eu disse, mas aqui vem a primeira alteração que levou muita gente a fazer o debate, né, que o governo traz. A conversão, que é o parágrafo primeiro, tá, pessoal? Vou sublinhar aqui de azul aqui, ó. A conversão, tá? A conversão das horas de jornada em número de aulas atribuídas ao docente das unidades escolares de tempo integral obedecerá aos quantitativos estabelecidos no anexo 1 dessa instrução normativa, em conformidade com a duração da aula de 50 minutos adotada na rede estadual de ensino. Só para resgatar, esse novo ensino médio, inclusive, que está aí, né, colocado, tinha uma perspectiva de alteração do módulo aula, inclusive nós chegamos a debater e freamos o governo lá atrás
na alteração para 60 minutos do módulo aula, e tinha um indicativo que ao final dos 3 anos de implementação do novo ensino médio, que seria esse ano a conclusão, mas está com esse debate de reformulação, inclusive, se mudaria para 50 minutos. Aliás, este ano não, até o ano passado, se mudaria para 50 minutos do módulo aula, tá? Esse elemento aqui é um debate, já nos questionaram, que o governo tira de 45 minutos, põe para 50, nós colocamos para eles lá, e na prática o governo estabelece que para 6 tempos de aula, né, que nós tenhamos um turno, por exemplo, no regular, em média, 6 tempos de aula, nós estamos ampliando na prática 30 minutos de permanência do professor na escola e da professora para poder cumprir a duração do módulo de aula. Embora exista uma portaria, inclusive, né, uma regulamentação do Conselho Nacional de Educação sobre os tempos de aula de 45, 50, 55 e 60 minutos, ou seja, poderiam chegar até 60 minutos esse módulo aula, nós colocamos que isso, de fato, é um fator que aumenta a permanência, tempo de trabalho e diminui o espaço do intervalo. Nós colocamos isso para o governo, tá? E aí, tem mais uma coisa que foi questionada por nossa categoria, que nós apresentamos também, que foi os 2 tempos do mesmo componente curricular na formação geral básica. Né? Nós tínhamos até 3 tempos de mesmo componente curricular anteriormente, então o professor ficava, muitas vezes, os 3 horários de aula, como a gente diz, da sua disciplina direto com uma turma, e o governo insiste que isso é contraproducente, que isso tem um prejuízo pedagógico, e impôs esses 2 tempos de aula, tá? Nós questionamos, claro, isso, e eles colocaram que não tem perspectiva de voltar isso aí. Aí eles trazem, só para a gente poder não perder de vista, uma questão na jornada, que eles começam a discussão de uma implementação da hora-atividade também na escola. Lembrem-se, nós temos hoje, né, no nosso contra-cheque e na lei, nós temos uma jornada de direito, né? Ou seja, a gente recebe por uma jornada e a gente tem na lei a previsão de uma jornada, mas nós não temos na prática a jornada estabelecida porque a gente continua vinculado à enturmação, certo? Mas aí o governo passa a cobrar aquela parte da atividade que deve ser cumprida na escola, que é preferencialmente na escola, como está na nossa lei, e aqui nesse documento diz dentro ou fora da escola, ele passa a cobrar através do ATP, que lá embaixo a gente vai ver no artigo 7 aqui, essa discussão do ATP, o artigo 7º, tá? O trabalho pedagógico deverá ser organizado semanalmente em 2 aulas de trabalho pedagógico, que eles chamam de ATPs, de 50 minutos, parte integrante das horas de atividades e independente da jornada em que o docente se enquadre, devendo ser realizado preferencialmente na unidade escolar e ou em plataforma a ser indicada pela SEDUC, certo? Então, continua a discussão da preferencialmente aí, mas eles indicam que na atribuição de horários dos professores para este ano e para as professoras, haverá já a cobrança de cumprimento de 2 tempos de aula para poder fazer parte da hora de atividade na escola ou numa plataforma, como eles disseram, que deverá ser disponibilizada. O ATP, está aqui, ó, a frequência será registrada semanalmente na folha de ponto do docente, estou lendo esse ponto aqui, tá? E eventuais ausências são informadas à SEDUC, né? Então, eles estão passando, como nós temos, a cobrar agora, a partir de agora, 2 tempos de aula para fazer a hora atividade na escola. E aí nós dissemos isso para eles, claro, eles estão criando uma ampliação do tempo de aula de 45 para 50 minutos e da participação em escola também de mais 2 tempos de aula, que isso leva a mais tempo de permanência na escola, tá? Não há ilegalidade nisso, é bom que a gente diga aqui, mas é bom também que a gente reforce que isso é o aumento de permanência do professor e da professora na escola, tá? Aqui gerou uma grande polêmica no 8º. Vamos destacando depois, pessoal, vocês vão fazendo, não estou acompanhando, como eu disse, no Facebook, mas vocês podem formular as perguntas, mandar, nossa comunicação vai mandar para o nosso chat depois para a gente ir respondendo o que a gente puder também. A gente está aqui nivelando, como a gente falou, o debate, para as pessoas poderem ter o entendimento do que está escrito, do que nós colocamos na mesa e do que o governo insiste ou não em colocar. Lembrando que tem para depois novas informações, porque houve hoje mais uma reunião com o governo e já tem novidades do que a gente vai colocar aqui, tá? Então, aqui no artigo 8º, coloca o seguinte: para o ano letivo de 2024, nós destacamos isso lá, essa palavra para o ano letivo, bem aqui, né? Porque aí você acaba criando uma perspectiva que seja para o ano todo. O governo diz que não é para o ano todo, vou explicar. O diretor poderá atribuir até o limite de 36 aulas regência aos docentes, incluindo as aulas suplementares que fizerem necessárias, estando de turmas e aulas adicionais ao docente com autorização expressa da SEDUC. O que estão dizendo aqui?
Lá na live que o governo fez, eu vi que essa pergunta foi muito recorrente. O secretário umas 3 vezes respondeu, o adjunto lá, mas claro que paira dúvida sobre a nossa categoria. O que eles estão falando aqui é o seguinte: 36 aulas semanais, né, que está colocado aqui no limite de 36 aulas semanais, né, significa 180 horas de regência mensais. Hoje, a nossa legislação, a lei da 8030, inclusive, diz que nós podemos ter até 220 horas, né, sendo 150 de regência das 200 da jornada e extrapolando isso mais 70 horas, que dá 220 horas de regência, que totalizam aquelas tais 284 aulas, tá? Porque são 200 no vencimento base e geram 84 aulas suplementares. Pois bem, aqui o que eles disseram? Nós falamos, então, que não teria necessidade do governo colocar um artigo para dizer que o diretor tem autorização para lotar até 36, visto que a lei permite até 220, correto? O que eles disseram para nós aqui? Isso foi uma forma de imediato, de garantir o nivelamento dessa lotação logo da categoria, e que logo após esse processo, que seria a finalização semana passada, né, pelo menos, eles fariam a garantia da atribuição daquilo que são as aulas de extrapolação, além das 180, no caso, até chegar a 220. Na prática, quem tem 180 já tem extrapolação de 30 horas, que geram 36 aulas suplementares aí, tá? Mas eles fariam a extrapolação para além disso, até chegar a 220. Então, garantiriam essa extrapolação. Reiteraram que isso não está amarrado, que ficará só em 180. Várias vezes reiteraram isso e disseram que vai ter a garantia do professor poder alcançar 220. Só que aí, lógico, tem um debate sobre o itinerário formativo, que é mais à frente a gente vai debater um pouquinho, tá? Mas é para limpar aqui. Então, não é limitado, que vai ficar só 180, não vai poder mais ficar com 220. Poderá, mas de acordo com o governo, nivela todo mundo agora, numa lotação, e a partir desse momento agora faz o processo de alcançar 220. E em alguns casos, que aí sim era excepcional, na portaria anterior, talvez possa chegar até mais de 220, tá? Uma grande preocupação, e nós também pautamos e cobrando a operação... Mais 5 minutos para concluir, tá, Beto? Tá. Por favor. A preocupação aqui que nós colocamos no artigo 8º foi de que essa palavra para ano letivo, né? Então, eles disseram que isso não é para o ano todo e tal, já expliquei isso aqui, né? Aqui é a preocupação inversa, né, que eles colocam. Ao término do ano letivo, as aulas suplementares atribuídas terão baixa automática. Na mesma lógica de que a aula suplementar está prevista em lei até 220 horas, e a lei diz que só pode baixar quando há redução de turmas, nós dissemos para o governo que deveria colocar aqui, ao invés dessa nomenclatura, eles não mudaram, vocês podem ver aí, claro, mas dissemos para eles que eles deveriam colocar. Só será dado baixa na próxima anotação, obviamente, né? Quando houver redução, se houver redução de turmas, aí seria dado baixa de aula suplementar. O que eles explicaram aqui? Né? Enfim, nós não aceitamos a explicação como se fosse convincente, mas eles explicaram. É que eles vão organizar o processo de lotação este ano, que está começando, para que até novembro já tenha uma previsão, uma pré-lotação do outro ano, 2025 já, e com isso não tenha nenhum tipo de prejuízo de baixa de aula suplementar. Mas ainda ao nosso ver o que está escrito, ficou de maneira que dá espaço para essa interpretação, obviamente, né? Aí eles fizeram, pessoal, o artigo 11, tem uma preocupação do pessoal dos espaços pedagógicos, tá? Que está bem aqui, porque eles falam que terão sua carga horária atribuída em regência de turma nas modalidades aí que tem, né, na educação. E aí eles dizem aqui no verdinho, ó, os docentes que atuaram no ano letivo de 2023 espaço pedagógico, que não encontraram lição de idade escolar, lotação com carga horária mínima de 20 horas, terão que procurar a URI. Ou seja, o que eles estavam dizendo aqui? Extingue o espaço pedagógico, eles dizem que querem manter, mas querem fazer uma readequação, que teria um novo processo seletivo, que não seria agora, seria futuro. E isso gerou, obviamente, uma preocupação muito grande, uma grita. Nós reunimos com os companheiros e companheiras de espaços pedagógicos, fizemos um bom debate, inclusive, para ter uma ida CEDUC essa semana, e eles apresentaram isso aqui. Na reunião de hoje, depois a pessoa vai apresentar, já há modificação disso, tá? E ela vai apresentar daqui a pouquinho que há modificação disso aqui, pela pressão exercida pelo sindicato em relação a isso também, tá bom? E eles colocam sobre as atribuições. Isso é uma coisa também que ficou meio confusa, eu vou tentar gastar o restante do tempo para explicar essa parte do docente do apoio à gestão e o que é o professor de área, né? Tem muita coisa, pessoal, mas eu vou tentar correr aqui, tá? Aí, olha só, isso tem gerado uma polêmica sobre a atribuição também de língua portuguesa e matemática para professor especialista, no caso da área, para atuar em 4º e 5º ano. Nós questionamos que na educação geral,
até o 5º ano lá, os professores têm uma formação pedagógica e questionamos essa intervenção, né, de um outro professor de língua portuguesa e matemática nessa carga horária dos professores. Primeiro que eles disseram que nenhum professor de educação geral terá nenhum tipo de baixa de carga horária, né, manterá, trabalhará com os outros componentes curriculares, mas que na leitura deles, essa iniciativa foi porque o Pará figura entre os piores do Brasil, os alunos terminam educação geral, ensino fundamental e no médio, enfim, né, essa questão da proficiência em língua portuguesa e matemática, e a busca deles é que isso tenha um impacto para que tenha um resgate aí desse processo de dificuldade no aprendizagem de língua portuguesa e matemática, tá? Então, nós colocamos esse questionamento, porque é uma entrada, né, no 4º, 5º ano de educação geral, com professores com habilitação específica na língua portuguesa e matemática, tá? Mas, de acordo com o governo, foi colocado que não haverá nenhum tipo de redução para esses professores e professoras e que eles continuarão atuando nas turmas do 1º ao 5º ano, sendo que no 4º e 5º ano, onde for possível, eles vão incluir professores de língua portuguesa e matemática para poder atuar com essas disciplinas, tá bom? Então, isso foi colocado lá também. O que nos preocupa é que isso tem um certo aumento da carga horária, né? Porque eles vão ampliar a permanência do aluno na escola com esses professores de língua portuguesa e matemática, foi o que foi colocado lá, tá? Só passando aqui. No critério de quem é que tem prioridade na anotação, permanece a maior parte dos critérios que nós tínhamos colocado antes, na outra instrução, né? Que tem aí os servidores efetivos, tá? Efetivos, os não estáveis, depois o efetivo, eles colocaram aqueles precarizados que nós chamamos, que trabalham em outra disciplina que não é a sua, mas que há uma demanda no município interior, de acordo com eles, de acordo com aquela resolução do Conselho, que já deu muita polêmica entre nós, né? E, por último, o contratado por tempo determinado, tá? O que eles disseram aqui? Colocaram, eles mudaram para a habilitação específica na disciplina ser uma das prioridades, ok, né? Até então, isso é uma prioridade, mas eles tiraram o maior tempo de exercício na escola, né? E alteraram para maior assiduidade, né? Somente faltas injustificadas. Qual é a discussão que eles insistem? É que o professor que tem uma inassiduidade, que é um professor muito faltoso, que esse professor poderia levar uma vantagem por ter mais tempo do que o outro que é participativo e que não falta. Nós falamos, olha, tem outras formas de gestão de cuidar disso. Não estamos negando que tem esse problema. Esse problema não é um problema geral da rede, isso é um problema pontual. Mas vocês querem fazer isso para a instrução, nossa avaliação nos preocupa, por exemplo, sobre nossas paralisações, mobilizações de sindicato, né, que nós tenhamos que fazer, vocês queiram usar isso como uma moeda de troca. Eles disseram que está garantido o direito à mobilização, à greve, que eles não querem questionar isso, não querem fazer enfrentamento ao sindicato nisso, que as paralisações que porventura aconteçam ou mobilizações não serão pressionadas, mas são só faltas injustificadas, de acordo com eles, aquelas que os professores de fato não justificam sua ausência. De qualquer maneira, um alerta aí, né, que ficou a preocupação. Para finalizando, a questão da filosofia e sociologia, né? Como a gente viu na matriz curricular, que foi aprovada aí, que foi uma repetição da que tinha sido aprovada no começo do ano passado, eles praticamente repetiram e dobraram, né, de semestre para ano, só que a diferença é que ano passado, a matriz que foi aprovada no começo do ano, com voto contrário do sindicato, inclusive, ela foi uma matriz que não foi implementada na prática, certo? Ficou da mesma forma como estava a nossa matriz anterior. Inclusive que nós defendemos isso junto ao governo, que só fizesse alteração curricular quando houvesse, de fato, a votação no Congresso e no próximo ano, 2025, sim, procedesse qualquer tipo de alteração curricular. Eles insistiram, né, em apresentar essa matriz curricular que foi colocada, e aí, como teve lá essa questão de ficar 5 horas, né, porque ficou no módulo lá atribuído 40 horas anuais, né, língua portuguesa, aliás, filosofia, sociologia, arte, educação física, especialmente que tiveram esse impacto, eles colocaram na instrução a prioridade, né, para os docentes que possuírem menor carga horária atribuída na unidade escolar, porque reconhecem que isso tem um impacto para a redução, né, e que do itinerário informativo, a eletiva, projetos de vida, sejam priorizados para quem tem habilitação em filosofia e sociologia, uma espécie de compensação, né? Assim como para a educação física e arte, eles criaram outro tipo de compensação, que foi a ATD para a educação física, que está mais à frente, e para artes, a produção artística lá, que eles colocam também como uma forma de fazer uma recuperação na questão da carga horária, tá? E aí, olha, chega ao tempo integral, pessoal, que é um tema que eu acho que vou pincelar, porque depois a gente pode dar uma retomada
mais a parte do tempo integral. Existe um pouco de alteração, de novidades, viu, pessoal, tempo integral, que a gente vai reunir ainda, né, de novo, antes da Assembleia, se possível, mas existem algumas novidades aí que eles conversaram hoje também na SEDUC, os companheiros, eu não pude estar lá, mas conversaram pela SEDUC, tá? Mas, basicamente, qual é a questão polêmica no tempo integral aqui, né? Além da discussão que já vem sendo feita com os companheiros no fórum permanente, a gente fez um seminário, apresentou aos governos as nossas produções, colocamos como é que a gente avaliava que deveria ser o funcionamento. O governo foi intransigente, a palavra é essa, na qualquer tipo de alteração. A única coisa que eles apontam, a perspectiva, é a perspectiva de ter uma gratificação em fevereiro e criar um momento para regulamentar o tempo integral, né? Mas aí eles colocam uma coisa que polemiza um pouco, que é a vinculação da aula suplementar, que são essas acrescidas 16,8 aulas suplementares, né? Por semanais, que isso aí dá na prática as 70 aulas suplementares, extrapolação de 70 horas, que dá 84 aulas suplementares, tá? Isso aqui. Então, na prática, o que o governo fez foi aumentar de 60 aulas suplementares que tinha na matriz anterior para 84 aulas suplementares nessa matriz. Ou seja, o professor de tempo integral, ele já tinha o vencimento base de 200 horas e tinha lá acrescido 60 aulas suplementares. Eles acresceram para chegar às 84 aulas suplementares, certo? Isso aí fecha praticamente todo o quadro de horário em dias, e isso aí na prática justifica, vamos dizer assim, né? Não tem a concordância com tudo que está colocado, mas justificaria esses tempos de aula todos aí preenchidos com algum tipo de atividade, tá? Lembrando que eles colocam 26 aulas, né? 26 aulas de regência por semana, tá? Para o pessoal do ensino médio, né? Então, eles limitam essa jornada toda dos professores, 130 aulas mensais, 130 horas com regência de turma, seja itinerário informativo, seja os projetos, seja a questão da disciplina em si, da regência, tá? E o restante disso, a atividade e as outras atividades que acontecem no tempo integral. Então, o tempo integral eles amarram, né, todos os dias, não vão recuar nisso, insistem no discurso da pedagogia da presença, né? Que se for dar uma lida lá no que é o conceito disso, não é bem o que o governo coloca aqui, né? Mas aí o que eles colocam por essa pedagogia da presença? Eles justificam que para fazer jus a essa aula suplementar aqui, de 84 aulas suplementares, né, para o tempo integral, o professor vai ter que fazer a tutoria com os estudantes, né? E aí não definiu aqui o número, e acompanhar no mínimo 3 almoços dos estudantes por semana. O que eles dizem? Nós questionamos, vocês querem que o professor seja um supervisor do almoço agora, os alunos? Né? E eles dizem não, o professor teria um horário, uma hora de tempo reservado ao almoço dele, mas que por 3 vezes por semana ele estaria no mesmo horário do almoço dos estudantes para fazer interação com os alunos. É isso que foi falado, tá? E nós questionamos mais eles insistirem em manter essa formatação aqui. Depois tem alguns elementos novos do tempo integral que o Haroldo e a Conce vão apresentar, tá? Aí finaliza aqui, pessoal. O pessoal que é especialista em educação, né? Nós fizemos, como eu falei, uma reunião específica, uma assembleia específica semana passada, aprofundamos o debate. Também há, viu, companheiros, novidades. Eles ficaram, inclusive, de indicar uma reunião mesmo que já cobrou. Lembra que a gente fez a assembleia? Na assembleia essa proposta de greve lá do especialista em educação, e nós solicitamos uma audiência com o governo para a gente poder ir para lá, né? Cobrar alterações do que está colocado lá. Bem, eles já disseram que vai ter uma reunião essa semana, ficaram de definir ainda essa reunião. Nessa reunião de hoje, disseram que vão fazer a reunião específica, assim como vão fazer lives específicas ainda com o pessoal do SOME, porque nós estamos cobrando, que até agora não teve a discussão da lotação. A educação especial, que até agora não está, inclusive, como na outra portaria estava prevista, não está nessa prevista a educação especial, tá? E vão fazer a FASEPA e SEAP estão condicionados ao convênio, mas nós queremos debater também o que vem por aí, né? E aí colocaram o seguinte, qual é o outro problema, uma grita que está tendo preocupante para a galera? É o pessoal que está ali na vice-direção das escolas, direção, né? O que o governo diz? Que eles querem que quando o professor tiver um outro vínculo, eles estão fazendo uma articulação estadual para solicitar esse vínculo para que fique disponível a SEDUC, cedido ao professor, se for especialista, para justamente poder cumprir, ficar dedicado, né, vamos dizer, exclusivamente aquele vínculo de direção de escola, e assim para vice-diretor. Bem, existe, claro, né, conflito em relação a isso, porque as pessoas não têm uma leitura da garantia dessa cedência. Muitos estão assim, sou do município de Belém, professor, e sou professor do Estado como vice-diretor. Eu vou ter que abrir mão daquele meu vínculo para poder permanecer vice-diretor? É isso que o governo está dizendo, mas eles dizem que vão
conseguir a cedência desse professor, ou dessa professora, ou desse especialista em educação, toda para o Estado, tá? Ainda assim, não tem uma coisa amarrada. Disseram que vão apresentar regulamentação em breve sobre isso e que estão em diálogo com as redes aí do Estado todo. Isso, obviamente, nos preocupa, mas o que diz ao pé da letra, a nomenclatura que está aqui colocada na instrução, é que eles não amarram que ficasse só, né, como só para SEDUC. Olha aqui, ó. Na lotação do ocupante de 2 cargos de professor, a designação para a função de direção ou vice-direção recairá sobre um dos cargos, sendo facultada a lotação do segundo cargo, desde que as cargas horárias sejam compatíveis entre si, sendo necessária a atuação na mesma unidade escolar. Então, uma coisa que deixou a gente assim, então ele poderia ter turma? Eles dizem que não. Eles querem vice-diretor e diretor completamente dedicados à gestão, certo? E aí vem aquele problema da questão do especialista que eu coloquei, porque a TD está aqui, está 8 horas semanais, a questão da aula da outra hora, fazer exclusivo. Conclua, meu querido. Tá no anexo aqui, tá? Que é justamente isso aqui, pessoal, que isso aqui é importante, só mais 2 minutinhos, porque tem a ver com o cara chora. O que é o professor que ele vai fazer ali naquele organograma que eles apresentaram, né? Então, atividade de apoio à gestão, de apoio pedagógico, o que é isso? O professor vai invadir agora a área. E o que eles disseram? Bem, eles criaram uma designação, uma função designada, denominada coordenação pedagógica, certo? Que na prática é uma atribuição do cargo do especialista em educação que está no plano de cargos, inclusive. E eles criam isso e disseram, mas era uma espécie de vice-direção pedagógica, mas o nome não é esse. Na prática, abriram uma avenida, né, para problemas. E aí a gente, inclusive, questionou isso com eles. Né? Não dá para ficar dessa forma. E aí, esse coordenador, o especialista permanece na escola com as funções de orientação pedagógica, que está aqui escrito, orientador pedagógico, né, que é o especialista em educação, a gente coloca a palavra preferencialmente, e eles criam a figura de 2 professores que dão apoio às atividades que são docentes também. Um que é o articulador de área, coordenador de área. Esse coordenador de área é um professor daquela área, se tiver as 4 áreas na escola, né, de aprofundamento, que eles chamam, que é do itinerário formativo. Então, um dos professores daquela área, né, vamos dizer, química, está lá nas ciências naturais, né? Então, química, o professor de química, ela poderia ser o articulador. Ele vai ter quanto tempo para fazer isso? 50 horas mensais. Está escrito aqui. 10 horas, 10 aulas a serem cumpridas na escola. Tá? Então, seriam 50 horas mensais para fazer isso, certo? Que eles colocaram aqui. Então, alguns confundiram, disseram que era 100 horas, como era no tempo do jovem, como é? Ai, meu Deus, antes do Mundial lá que teve. E, enfim, não é 50 horas, inclusive eles já afirmaram isso para nós. O apoio à gestão é aquele professor também que vai trabalhar vinculado à coordenação pedagógica, que nós questionamos a nomenclatura, insisto nisso, e ajuda na discussão da organização com esses dos projetos, inclusive das atividades que são do conselho escolar, né? Que sempre fez debate, inclusive, da necessidade de ter carga horária para o conselho escolar. Bem, os anexos eu não vou entrar agora, mas tem uma preocupação sobre a explicação para o tempo integral aqui desse número de quantidade de classe, para a quantidade de alunos, porque eles não estabelecem ainda, né, não dizem quais são os conteúdos, né, que estão colocados aqui em termos de disciplina, né, os componentes curriculares, a questão dos itinerários. Como é que fica isso? São quantos professores por área? Isso não fica estabelecido, ainda está muito ainda, né, sem estabelecer. De acordo com os remetem com o debate que está sendo fechado para poder apresentar uma regulamentação completa do tempo integral, tá? Então, assim, a gente fez um rápido, tá, pessoal? Foi muita discussão nos últimos 15 dias, aqui a gente cobrou muito, sentou muito, estudou muito para fazer cobranças, mas do que a gente apresentou, a maioria das questões que nós apresentamos anteriormente, o governo não tinha aceitado a alteração, mas na reunião de hoje teve algumas alterações que a Conceição, por favor, faz agora a explicação, apresenta, tá? Obrigado, desculpa aí o tempo passar um pouquinho. Ok, Beto, obrigada. A gente pede a compreensão da companheirada que está aí, porque a gente já sabe, por experiência, que 1 hora de live as pessoas começam a sair, né? E a gente tem outras informações para além dessa que o Beto falou, explicou quase meia hora aí,
né, utilizou da live, a gente tem informações também de hoje, né? Hoje nós fomos chamados pelos secretários lá, Patrick, Marcelo e Júlio, para tratar um pouco da questão da instrução normativa, e tem algumas questões que a gente conseguiu avançar, né? Então, a primeira afirmação do governo é que não haverá redução. A gente tem reafirmado isso sempre, que não haverá redução de carga horária para ninguém. Houve um primeiro momento de lotação e agora, nessa semana, eles vão abrir alguns módulos, né, para adequar a lotação de todo mundo, para segurar o que cada um tem, certo? E pediu que nós apontássemos casos individuais em que, porventura, o professor não conseguiu ser lotado com a carga horária que tinha, né? Mas isso são situações esta parte. No bolo geral, o governo reassumiu que cada um está sendo assegurado a sua carga horária. Estive presente na audiência hoje, eu, Haroldo e o Tiago, né? Tiago Barbosa. Falou sobre artes e educação física, essa semana será aberto, acho que hoje é segunda, até terça, quarta-feira está sendo aberto um módulo para assegurar parte da jornada de trabalho, para que o professor trabalhe aquele, como é que tu, Beto, que é da área da educação física, antigamente tinha o horário de treinamento, né? Para a arte, para a oficina de teatro, música, enfim, né? E será assegurado. Então, o que nos tranquiliza é eles afirmarem que ninguém sofrerá baixamento de carga horária, certo? E, além de outras questões que eles devem apontar para este ano, visualizando aí futuramente a COP, né, 2025, eles devem também estar trabalhando a questão ambiental, né? E, segundo nos informou, devem ter recursos para trabalhar esses projetos. Foi reafirmado hoje na mesa de negociação que os professores que se encontram lotados nos espaços pedagógicos permanecerão com esta lotação e ficaram de apresentar um edital, né, para o espaço pedagógico, segundo eles, já há anos havia sido esgotado. Então, abrirão esse edital até o final desse semestre, com a perspectiva de lotar mais pessoas nos espaços pedagógicos. É óbvio que vai ter uma avaliação aí dos projetos de cada um, certo? Com o intuito de expandir os laboratórios, os espaços pedagógicos para todas as escolas estaduais, certo? Sobre o coordenador pedagógico também, sobre aquela função, eles admitiram que a nomenclatura, a coordenação pedagógica criou um problema na lotação, que eles poderiam ter utilizado uma outra nomenclatura, mas eles criaram uma função para o especialista, né? Então, falaram assim, olha, a gente tem 3 cenários para colocar para vocês, aí vocês vão definir. Nós pontuamos o seguinte, nós não vamos definir nada agora, porque a gente precisa fazer um debate específico com os especialistas, né? Inclusive, cobramos, isso acontecerá essa semana. E aí, quais foram os cenários que eles colocaram? Acaba com a função de coordenador pedagógico, essa que foi anunciado agora, aquela que garante a gratificação, certo? Pelo que está nela, mantém do jeito que está, certo? Ou troca a nomenclatura, que eles acham que o problema foi a nomenclatura. Aí vale informar que, anteriormente, a gente já dizia que o fato de terem criado uma função nova como coordenador pedagógico poderia criar problemas, e aconteceu, porque houve quando se anunciou o reajuste das gratificações, diretor, secretário, do coordenador pedagógico, também criou um cenário na cabeça de todo mundo que essa gratificação viria para todos os especialistas. E ninguém se atentou que, na verdade, ele criava uma nova função, que é essa que está colocada na instrução normativa. Mas, de qualquer forma, a gente precisa dialogar especificamente para tratar sobre essa questão dos especialistas e tomar decisões a partir da nossa Assembleia Geral, certo? Ainda sobre os especialistas, que eles tratam na questão de quem tem 2 veículos, o Beto já
já falou que eles estão trabalhando a cedência, estão dialogando com as prefeituras, né, no sentido de verificar se o diretor, o vice-diretor, o diretor especificamente tem um outro vínculo, então que a SEDUC assumiria esse vínculo, teria uma cedência, né, sem prejuízo à remuneração de ninguém, né? Então, a pessoa receberia pelos 2 vínculos. Dizem que vão fazer uma permuta com os municípios, né? E nos informou que já é um debate bastante alongado e que eles não estão tendo dificuldade em garantir e assegurar as cedências com os municípios, porque eles também têm municípios dependendo de outras questões que envolvam a SEDUC. Então, seria uma espécie de permuta. Vamos lá. Eu queria passar a informação sobre a Escola de Tempo Integral para o Haroldo falar, e eu vou falar o restante aqui das questões. O Haroldo daqui a pouquinho entra, tá, Haroldo? Debatemos sobre a questão do reforço escolar, porque foi dito, aliás, naquele questionamento que foi feito pela SEDUC, se o professor teria disposição de assumir o reforço escolar, se isso estaria colocado dentro da jornada, ou se ele receberia além da sua jornada, né? Disseram que o horário de regência do professor está assegurado, independente daquilo que ele possa extrapolar. Mas o limite para todo mundo são 248 horas, certo? Ficaram de fazer diversas lives, né, específicas, live com especialista, com professor de arte, educação física, da educação especial, enfim, né? Vários pontos aí que eles perceberam que tem dúvidas na lotação, ficaram de fazer lives específicas para as pessoas poderem tirar suas dúvidas em relação a isso, certo? E eu queria, antes de passar aqui para o Haroldo, já passar uma informação aqui que eu vi aqui no chat, mas que também a gente debateu, não hoje, mas debateu em outro momento lá com o governo, sobre a questão dos professores da educação geral, porque agora foi incluída português e matemática, certo? Com o professor da disciplina. As pessoas estão preocupadas em redução. Segundo o Estado, não haverá redução. Os professores de português e matemática para o 4º e 5º ano serão ministrados por professores da área de língua portuguesa e matemática, e os professores da educação básica da educação geral, continuarão ministrando outras disciplinas, né? Que não vai mexer na carga horária de ninguém, se esse é o problema. E, para finalizar, antes de passar para o Haroldo, eles ficaram tem vários pontos que precisa debater conosco, né? Especificamente. Então, a gente precisa debater mais a miúdes. As atribuições do SOME, a lotação do SOME, a lotação da educação especial, o debate sobre o pessoal lotado na SEAPES, na FASEB. Então, nós ficamos de ter várias reuniões específicas para tratar dos temas, certo? Haroldo, dá informação aí, meu querido, sobre a educação de tempo integral. Obrigado, Conce. Obrigado, Conce, Beto. Companheiros e companheiras que nos ouvem ver nessa live, antes de falar especificamente da situação, obviamente, atual do tempo integral, eu queria fazer só um resgate histórico, porque eu acho que é importante que a gente faça a justiça histórica, né? Porque, assim, nós temos acompanhado diariamente, né, pelas redes sociais, a série de posicionamentos acerca do tempo integral, e todo mundo, obviamente, tem o direito, né, de ter posições acerca dessa temática, né, que para a gente é algo meio que novo, né, mas é importante que se faça a justiça em relação àquilo que a gente tem feito, né. É importante dizer de que, pelo menos, desde 2017, a gente vem nessa batalha pela regulamentação da escola de tempo integral. Primeiro porque a lei de fomento da escola de tempo integral era criada em 2017, né, no golpe lá do Temer, né. De lá para cá, nós tivemos batalhas de um governo que era espúrio,
tivemos, portanto, depois de 4 anos, né, nessa batalha de regulamentação com o governo, que não se fala o nome, né, para não dar ibope para ele, né? Então, 4 anos de muitas dificuldades, mas em nenhum momento nós deixamos de pautar essa discussão. Tanto é que conseguimos aprovar no Conselho Estadual de Educação um fórum da escola de tempo integral, né? Conseguimos aprovar, inclusive, né, as audiências públicas regionalizadas. Mas com a mudança da conjuntura nacional, com a eleição do presidente Lula, as coisas mudaram de patamar. Tanto é que estava em vista a realização das audiências públicas, né, para fazer o debate sobre a escola integral, e logo, com a mudança de governo, aprovou-se uma lei federal, que é uma lei de fomento à escola integral, e, em seguida, aprovou-se uma portaria do MEC que normatiza e dá as responsabilidades para os entes federados. Temos um documento que nós colocamos, inclusive, a cópia do documento que nós... Haroldo, teu áudio está cortando aí. Então, aqui está aberto o meu microfone. Eu estou ouvindo bem você. Tá? Então, assim, nós apresentamos oficialmente, mais uma vez, fizemos a cobrança para que o governo apresentasse uma proposição de regulamentação, porque, na verdade, por força de lei, como mexe em orçamento, o governo tem que se posicionar acerca da regulamentação da escola integral, até porque existe uma norma legal, né? Existe um decreto, aliás, existe uma lei federal, existe uma portaria do MEC, né? Fizemos esse debate junto ao Conselho, existe uma comissão do próprio Conselho já debruçada sobre esse tema, fizemos então a cobrança para a SEDUC sobre a regulamentação. Qual é o extrato dessa situação? No dia de hoje, né, o governo apresenta de que até fevereiro, né, deve apresentar e quer discutir com o sindicato, né, a proposta de regulamentação da escola integral, que obviamente tem que ser um projeto a ser apresentado para a Assembleia Legislativa, né, e já, pelo menos, adiantou algo nesse sentido, né, de que existem muitas dúvidas em relação à remuneração desse segmento, né? E o governo apresenta que pode apresentar a mudança de remuneração, né, para a escola integral em forma de gratificação. Obviamente que não apresenta dado nenhum, mas adiantou que essa é uma possibilidade. No entanto, a nossa insistência é de que todo o processo de discussão, de regulamentação daquilo que for apresentado à Assembleia Legislativa passe pelo sindicato, né? Inclusive, fazendo a cobrança ao próprio Conselho Estadual da Educação, na medida em que o Conselho também tem um grupo de trabalho sobre essa temática. Então, assim, a priori, compreender de que o que está hoje na instrução normativa atual, ela é passageira, na medida em que a regulamentação é que vai dar perenidade à discussão, até porque qual é o nosso temor? De que a não mudança de governo, né, mude completamente o formato de organização do tempo integral, né? Então, para que não seja apenas uma política de governo, que seja uma política de Estado, considerando, inclusive, as diretrizes nacionais, daquilo que é previsto, né, na legislação federal, e daquilo que é previsto como fomento para a escola do tempo integral, né, e o fomento de recursos significativos, é importante, então, que nós tenhamos segurança jurídica. E essa segurança jurídica, ela deve ser feita através da regulamentação, de um projeto. E, obviamente, nós estamos acompanhando, estamos preocupados e vamos ficar vigilantes, né? E, na medida em que o governo apresente, né, esse pré-projeto, algo nesse sentido, a categoria tem que tomar ciência, o sindicato fará esse bom debate, né, para que algo a ser aprovado, melhor dizendo,
ele passe, na verdade, pelo conhecimento da categoria, e que seja a melhor posição e a melhor proposição para a categoria, que seria um salto de qualidade para todos nós. Então, a novidade é exatamente essa, né? Até fevereiro, o governo deve apresentar e, obviamente, nós vamos acompanhar esse processo e fazer esse link com a categoria em relação às escolas de tempo integral. É isso, Conce. Obrigado. Acabei me perdendo que eu estava lendo aqui o chat, mas ele informou também que até o final de fevereiro também estabelece, pelo aquilo, segundo foi nos dito pelo secretário Júlio, das escutas que ele fez nas visitas nas escolas, que, na verdade, o que a categoria quer é uma gratificação, né, um diferencial para aquelas pessoas que estão lotadas nas escolas de tempo integral. Então, até o final de fevereiro, eles devem estar publicando, em parceria com a ideia com o Conselho Estadual de Educação, chamando o SINTEP, já pediram, inclusive, que a gente apontasse 3 nomes de pessoas para fazer o debate sobre... Permite, Conce, rapidinho? A regulamentação da escola de tempo integral. Diga lá. Não, é exatamente isso, né? Porque qualquer discussão de mudanças ou acrescentar, ela tem que ser regulamentada, né? Para que seja, como eu falei, algo perene. E, portanto, até gratificação ou não, qualquer coisa do gênero que surgir, ela tem que ser regulamentada, né? Então, estaremos vigilantes nesse aspecto e mantendo a categoria informada para que a categoria participe do processo também, né? O importante não é só informar, mas nós queremos que haja esse canal com a categoria. Nós vamos abrir pelo SINTEP esse canal de discussão e de construção da regulamentação. Era isso. Obrigado, Conce. Só afirmando, porque a gente está apresentando aqui, foi aquilo que nos foi passado hoje na audiência que estavam participando lá, o Marcelo, o Patrick e o Júlio. Nada aqui da nossa cabeça, e nada, né? A gente está discutindo com o governo os pontos que é mais polêmico para a nossa categoria, assegurando que não haja prejuízo de salário para ninguém, que as pessoas possam estar tranquilamente lotadas, né? Então, a gente vai agora dar as explicações, vamos começar a responder aqui algumas questões que estão colocadas no chat, certo? Tranquilizando, a gente não conseguiu trabalhar disciplina por disciplina, certo? Eu estou vendo aí a galera do inglês, do espanhol, a gente não conseguiu trabalhar pontualmente disciplina por disciplina, mas nós conseguimos, no cômputo geral, que o governo assegura, inclusive até o final do ano letivo, e a gente, inclusive, questionou anteriormente. Se você coloca a carga horária, disponibiliza a carga horária do professor, lota agora, quando chega no final do ano letivo, vai querer retirar. Ficou, inclusive, assegurado que a lotação de 2025 será bem antes da conclusão do ano letivo de 2024. Então, saindo de uma lotação e entrando imediatamente numa outra, que eles não fariam economia de burro. Essa foi a palavra, né? Que eles não têm intenção de prejudicar ninguém financeiramente. Vamos respondendo aí, Beto. Beto Haroldo conseguiu anotar algumas coisas? Notei bastante. Sobre recesso, rapidinho aqui, sobre recesso escolar, nós cobramos, inclusive a eles também, porque o correto era o pagamento, nós disseram que o recesso tinha sido uma solicitação do SINTEP para que o recesso iniciasse dia 1º, fosse até lá o dia 15, 16, né? Tinha alongado um pouco mais, portanto, seria pago o recesso neste pagamento agora, né? O tempo todo o governo vem discutindo conosco e colocando na mesa que não haverá redução de carga horária para ninguém. Inclusive, esta semana, essas novas funções que foram criadas por eles já estarão disponíveis também na lotação da SEDUC, e a indicação será da indicação do diretor, mas eles afirmaram que a indicação do diretor, mas a pessoa indicada, né, as pessoas indicadas para assumirem as várias funções apresentadas na ação normativa, que terá que seguir o critério de lotação da portaria de lotação. Beto, Haroldo. Oi, deixa eu pegar algumas coisas que eu anotei aqui, rapidamente. Tem chegando aqui, pessoal, nossa comunicação está pegando lá do chat do Facebook, né, das mensagens, e está trazendo para nós o que elas podem trazer de informação aqui, muita mensagem.
Então, responder algumas, tá? Primeiro, assim, a live que a gente está tentando fazer hoje, nossa tentativa aqui, a iniciativa, não é da gente definir o que fazer como fizeram da gente, tá? Isso aí existe uma coisa chamada Assembleia Geral da Categoria de 18. Então, quem está muito incomodado nas informações lá no debate, que nós todos estamos muito angustiados e angustiadas, por favor, se faça presente na Assembleia, tá bom? Porque é lá que a gente delibera o que fazer. Só para a gente não... Aqui a gente tirou o indicativo porque muitas informações foram bombardeadas pelo governo e meio colocadas como assim, olha, é isso e pronto. E a gente questionou quase toda a instrução que eles apresentaram e perguntamos, claro, o que eles fariam com uma série de problemas que a gente estava identificando aqui. Alguns eles recuaram, aí a fala que a Constituição fez agora. Não tem discurso pedagógico, pode discutir com especialista na nomenclatura ou não. Algumas coisas recuaram, mas no grosso tem muita coisa ainda que a gente está nos tensionando. Óbvio. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode cobrar do governo aquilo que a gente almeja como melhor para nós, obviamente, né? Mas a gente faz com mobilização da categoria, a gente faz com participação na Assembleia. Só quero insistir aqui, companheiros e companheiras, dia 12, há um mês, um pouquinho mais de um mês atrás, nós fizemos um ato na SEDUC alertando para a instrução que poderia vir, com os problemas que vieram, né? E depois disso veio um recesso, que aí ninguém sem consciência que vai dizer que a gente conseguiria botar gente de mobilização. Até o dia 9, que era o recesso oficial, nós não tivemos tanto impacto de cobrança sobre essa questão da instrução toda. Mas nós sabíamos que na volta do oficial, que está estendida até o dia 22, né, até o dia 21, teríamos mais cobrança, normal. Que bom que teve, porque mostra que não está todo mundo com sangue de barata nas veias, tá? Mas assim, vamos tentar responder aqui, ó. Algumas não temos resposta. Por exemplo, o professor Valdemir perguntou sobre o terceiro ano estendido. Nós não chegamos a esse nível de detalhamento, companheiro, sobre qual é a compensação, se vai ter, se não vai ter, como é que vai ser a complementação para isso. Para quem não sabe, algumas escolas trabalhavam com uma espécie de convênio, né, a palavra que a gente usava, e isso não está garantido aqui na instrução normativa. Então, está anotado para nós questionarmos também, tá? O Amorim perguntou, João Amorim colocou assim, perde autonomia a escola. Olha, os critérios, eu já entro no tempo lá que alguém perguntou, como é que não vai ter tempo? Mas tem. O critério de lotação antes era primeiro ponto lá, era o maior tempo na escola, certo? Além de ser efetivo e tal, aquelas coisas. Agora isso vai para o terceiro, vem a habilitação específica na disciplina, ok? Justo, né? Para a gente poder valorizar as disciplinas. Aí vem o segundo critério de lotação, até a história da assiduidade que eles colocaram, e no terceiro só colocaram o tempo de serviço, tá? Mas tem critérios, João Amorim. Então, se o governo, né, não quiser passar por cima do que está estabelecido nos critérios, nós temos como ir para cima e reagir, não deixar com que o diretor use o seu clubinho, muitas vezes ali de amigos e amigas que possa ter, e queira prejudicar alguém porque não reza a cartilha, então que de alguma forma não tem a mesma, não responde a ele como ele gostaria que respondesse, sei lá, tá? Então, isso sempre a gente teve problema nas escolas e vai continuar tendo. Acione o sindicato, dentro da instrução normativa, a gente vai pressionar. A Maria Paula, e aí o parêntese que eu falei no início, a Assembleia que define. O ideal, o sindicato apresentou para o governo, eu vou insistir aqui, talvez não tenham ouvido o começo. Nossa posição é que o governo não implementasse e alterasse a matriz curricular para este ano. Nós estamos num debate nacional sobre isso, certo? Em março deve ser a votação disso. A previsão é 2025 para poder implementação de uma nova matriz nacional, né? novo ensino médio, ou então do novo do ensino médio, é uma luta nacional que está acontecendo. Vocês não têm por que insistir em querer alterar a matriz curricular para esse ano já. E o governo insistiu. Então, o que a gente pode fazer? Das duas umas, ou a gente vai buscar o máximo possível de garantias para a categoria, como estamos fazendo para não ter, né, minimizar os impactos, ou a gente derruba isso com luta da categoria. Mas isso é um debate para a Assembleia, pessoal, insisto, certo? Para a Assembleia, para nós fazermos. A educação especial, como ficou? Nós explicamos. Não houve, na instrução normativa, previsibilidade na educação especial, infelizmente. Eles estão, de acordo com eles, numa formulação para poder apresentar uma live, fazer o debate com educação especial. Ou seja, não muda nada a educação especial até que se tenha alguma coisa escrita. Hoje eu conversei com uma professora, inclusive, no CITEB de Educação Especial, e perguntava, muda alguma coisa? Eu tenho que cumprir outro formato? Não. O AE funciona do mesmo jeito que funcionava, a educação especial funciona até que o governo sente para apresentar como é que fica efetivamente a situação da educação especial, tá, pessoal? Uma grande preocupação, o inglês colocou muito aqui, né, que também que houve essa redução e não há uma compensação, entendi isso, né? Para o inglês como compensação, tá, pessoal? Usem aqui as aspas, para depois não interpretarem que a gente está falando concordando com o que o governo está fazendo. Aspas, a compensação de ter prioridade na eletiva, que foi para Sociologia e Filosofia, a compensação que tem
prioridade no PV, a criação do TD, daquela história, não tem para o inglês. De fato, isso aí não foi colocado pelo governo, mas tem um agravante na língua estrangeira, que é o espanhol, que nem aparece praticamente, por essa perspectiva na matriz. Então, é um debate que nós ainda não conseguimos aprofundar. Mas como não isso é um problema? Porque tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, certo? Então, de fato, língua estrangeira é uma preocupação, porque anteriormente as duas línguas eram obrigatórias, né, facultado, às vezes, o aluno fazer as duas, mas ele tinha direito de escolher. E agora, o governo segue à risca, lembrando que o Rocieli é um dos caras que formulou essa matriz do ensino médio nacional, essa situação toda de prejuízos que nós temos na educação pública brasileira, ele é um dos formuladores, então ele insiste numa política no mesmo sentido que tinha anteriormente, tá? Mas nós não conseguimos, de fato, esperamos que no próximo debate possamos tratar mais especificamente algumas questões, e a gente tem que chamar a galera de língua inglesa e espanhola para também fazer uma conversa sobre isso, tá? E aí alguém falou assim mesmo, mano, 50 minutos, vai passar meia hora mais na escola, a tendência aqui, ó, comece antes do turno, se era 7h30, começa 7h15, né? Só está ouvindo isso pelas escolas já, e termine um pouco depois, 6 tempos de aula. Quando era 7 tempos de aula, algumas escolas, acabava quase 1 hora também, mas 6 tempos de aula, acabava meio de 15 ali, mais ou menos, né? E agora vai até meio de 45, mais ou menos. Então, reduz, de fato, o tempo que o professor tem para se deslocar quando está numa mesma escola. Por isso a importância da jornada e da concentração do professor numa única escola, professora, numa única escola. Tem que ser o horizonte, pessoal. Jornada, concentração de carga horária numa única escola, certo? O que a gente está fazendo agora, nesse momento, é tentando amenizar o máximo possível os impactos daquilo que está vigorando, certo? Especialistas, eu acho que foi colocado, vai ter uma nova reunião, a lotação não muda a lotação de quem é especialista, o tempo de permanência da escola, aquilo que está como orientador. O problema é que eles criaram a história do coordenador, o professor já explicou isso está dando BO, e a gente precisa superar esse impasse também com especialistas, tá? Então, essa problemática de 50 minutos é um problema a ser debatido com a SEDUC sobre esse intervalo de tempo, claro. Né? O professor se joga, até porque nem sempre está numa escola tão próxima da outra, e isso é um prejuízo. Agora, alguém pode dizer, mas eu não consigo. Olha só, cuidado com o que a gente está falando. Porque se eu falo, mas eu tenho município, e eu não posso ter esse aumento de tempo aqui, porque eu não vou chegar a tempo no município. Aí o Estado fala, mas o acúmulo de cargo se deve à compatibilidade. Aí o Estado, como ente, pode dizer, quer dizer que você prioriza o município? Não, o Estado, ele joga isso na mesa. Então, não é por aí o argumento é pelo tempo mesmo que está imprensado ali para o pessoal poder fazer sua refeição, e se não tiver numa única escola, tem esse prejuízo, tá? Só tem muita pergunta, mas foi colocada aqui, eu estou tentando resumir. A hora-atividade, pessoal. Insiste uma pergunta aqui sobre a hora-atividade, tá? Na escola. Tem escola que diz, o Osivaldo disse mesmo, que a direção disse que tem que ser 2 dias a mais para cumprir a atividade, né? Outra escola, que foi a companheira Ana de Castanhal, me disse que o diretor confirmou que é 1/3 de hora-atividade. Não é. Nem é 1/3 de hora-atividade. Malandragem do governo, aquela conversão de módulo aula de 50 minutos em hora relógio para justificar que tem 25 horas e 15 horas que sobra é 1/3, aquilo é malandragem. A gente vai ter que enfrentar esse debate com o governo ainda, tá? Não é agora. Mas a hora-atividade que está sendo colocada aqui, nós já temos no contra-cheque, quem tem 150 horas de regência recebe 200 de jornada no magistério, correto? O que o governo está colocando aqui é começar a criar a formatação de ter o tempo na escola também de hora de atividade, porque até hoje a gente fazia sempre, preferencialmente, mas a gente fez praticamente toda sempre fora. E aí esse que é o debate que está colocado aqui, tá? A hora de atividade são 2 aulas, não 2 dias, professor Sivaldo e Tainá também que perguntou isso aqui. 2 aulas de atribuição, ou seja, eu tenho lá meus horários de aula, numa manhã, numa tarde, sei lá, 2 horas daquela, e eles vão, de preferência, que se aproxime no campo de conhecimento ali, né, naquela área de conhecimento, para poder ter formações específicas também para aquela área de conhecimento naquele dia, mas não é uma obrigatoriedade. 2 aulas. Nós falamos para o governo, vocês falam de uma coisa na mesa, se nós falamos de uma reunião, que parece um mundo ideal que a gente vive. Quando a gente sai daqui para o mundo real, é muito complexo isso para as escolas estruturarem, né? É muito problema nas escolas e para nós, especialmente. E, assim, então, 50 minutos, estou perguntando muito. Beto, tem tem muitas perguntas no chat que se repetem, mas a gente já conseguiu responder aqui, mas sobre concurso público, o que o Estado sinalizou, né? Então, o concurso público será realizado agora, no ano de 2024, e a ideia do Estado já é iniciar o ano letivo de 2025
com um quadro de concursados, né? Chamados os novos concursados para assumir, porventura, cargas horárias que estejam disponíveis. Falei do pagamento do recesso, volto a dizer que a gente não tratou especificamente por disciplina. A lotação a gente não tratou, tirando o debate que a gente fez sobre filosofia, sociologia, artes e educação física, né? A gente não foi tratando de disciplina por disciplina. Volto a dizer que o Estado tem dito, abriu agora. Tem muita confusão também, que é no meio da escola, né? Às vezes o diretor não compreendeu direito, as discussões normativas, às vezes a gente também não fez a leitura, porque quando nós tivemos acesso a esse documento, a gente sentou aqui dentro do Sintef, ficamos debatendo. Também muitas dúvidas foram plantadas nas nossas cabeças. A gente falou a população geral, porque o governo assumiu. Tem uma novidade, qual é a novidade? É a presença do professor da área de língua portuguesa e matemática no 4º e 5º ano, sem redução de trabalho, de salário do professor que está lotado hoje na educação geral. Que hoje você já divide o tempo com o professor de arte com o professor de educação física, certo? Então, vai entrar agora o professor, né, no 3º, 4º, 5º ano, vai entrar o professor de língua portuguesa e matemática. Então, portanto, a gente não debateu aí especificamente língua, ou espanhol ou inglês, né? A gente, no geral, e a orientação do governo é que não haverá prejuízo na carga horária de ninguém agora. Agora, em algum momento, quando o governo anuncia o concurso público, vai chegar um momento em que não haverá extrapolação, porque, em tese, o professor concursado assumirá essa carga horária, certo? Tem muitas coisas repetidas aqui no chat, Beto, que a gente não consegue... questão que eu acho importante chamar a atenção aqui Some, a gente... Aí, se fizer um debate específico para some, até hoje foi falado na mesa, some, o povo da FASEPA, do CEAP, da CEAP, haverá um debate específico para tratar sobre esses temas. Vai, Beto. Não, porque nos preocupa uma coisa que apareceu muito, pelo menos que chegou para a gente aqui no nosso chat privado, que é o seguinte, agora que eu estou conseguindo ver aqui, que é o seguinte, a questão da cedência, tá? Foi muita pergunta sobre a cedência que teve sobre isso. Com ônus, sem ônus, o que eles se limitaram a dizer, pessoal? Isso nos preocupa muito, tá? Primeiro dizer isso, as pessoas pensam que a gente está sem estar preocupado. Que lindo, não é isso. Quando eles falam que eles querem o diretor que atue na escola, que se dedique à escola, que transite nos turnos e tal, isso é uma coisa interessante. Agora, isso não pode prejudicar o professor ou o especialista na sua acumulação legal que ela tem de cargos. E aí, para isso, o que eles disseram? Que se a pessoa tiver outro vínculo com o Estado, a sua lotação vai ser toda recairá para ele poder responder pela direção ou vice-direção, e se for com outra rede, no caso o município, que ele será obrigado, que eles farão negociação para cedência. E aí a gente perguntou, e como é que vai ser isso? Quando? Eles falaram que estão no processo de negociação já para poder apresentar isso para a nossa categoria. Então, assim, mas qual é o problema? É que a lotação está acontecendo agora. E a gente falou para eles isso, é meio que um tiro no escuro. Como é que eu não sei se a minha cedência vai ou não ser viabilizada e eu vou assumir aqui? Então, isso é um problema, isso tensiona as pessoas que estão tendo que tomar uma decisão, óbvio. E aí, lógico também que quem não é das duas redes públicas, é de uma rede aqui do Estado, no Estado e numa rede particular, isso tem mais problema ainda. Porque a pessoa que está numa rede particular não vai conseguir, obviamente, uma cedência para o Estado, daquela rede particular. Então, são problemas que a gente levantou. E eles disseram que a cedência vai ser garantida para que a pessoa não tenha nenhum tipo de prejuízo. Mas a Márcia perguntou uma coisa, como é que fica a previdência, a aposentadoria? Márcia, de antemão, o entendimento que a gente tem pela cedência é que a pessoa, estando na mesma função, ela continua contando naturalmente. Mas é uma boa pergunta que está anotada para nós tirarmos as dúvidas com o jurídico, para a Assembleia a gente poder debater isso, tá? Sobre a cedência, se sair de fato, como é que fica a contagem das pessoas para a previdência, porque é uma preocupação que está muito inteirada aqui. E foi perguntada uma coisa pela Regina Rego, que eu achei interessante, tá? Que eu não consigo acompanhar todo o debate aqui, vou tentando, mas assim, Edna,
ela falou, Beto, essa tal de pedagogia da presença, Haroldo aí, né? Essa discussão sobre o tempo integral, que foi vinculada ao tempo integral, essa pedagogia da presença. Essa pedagogia da presença, ela obrigando a fazer isso, de ficar no horário do almoço, não desvio de função, e aí, se for para naquela perspectiva que nós colocamos na mesa, vocês querem supervisores para os alunos no almoço, interação no almoço ali, né? É uma coisa. Agora, eu ficar ali obrigatoriamente 3 vezes por semana, e eles falam que não, que isso porque isso gera laços e tal. Então, assim, o governo tem discursos, né? Montados, saídas montadas, para sua lógica gerencialista. A gente já disse isso para eles, nossos documentos são muito claros. Eles trazem uma lógica gerencialista e querem implementar essa lógica aqui. E nós temos divergência. Na Assembleia nós vamos debater, certo? Agora, essa preocupação que ela colocou, me preocupa também. Eu já coloquei isso para Haroldo, particularmente, o pessoal do tempo integral, sobre essa história de acompanhamento, porque isso pedagogicamente tal. Isso é uma coisa que a gente vai debater, e com o governo, um debate específico também do tempo integral, lá quando a gente for fazer a formulação, né, desse documento, essa regulamentação que a gente precisa fazer. Do concurso público, pessoal, o que a gente bateu muito na mesa? Porque o governo ia fazer o concurso ano passado, né? O pessoal colocou aqui. E aí deu um desdobramento, não fez, está fazendo PSS agora. Né? E aí, logicamente, que é preocupação. Mas eles, assim, faltam jurar pela vida de entes queridos que o concurso vai ser, vamos dizer, soltado no primeiro semestre agora. Que deve sair todo o processo para poder fazer o concurso, porque eles querem iniciar o próximo ano com os concursados. Se isso vai acontecer, depende também da nossa capacidade de mobilização e da gente pressionar também o governo, tá? Que isso é um debate para a nossa Assembleia. Agora, uma última questão que perguntaram aqui, que eu estou vendo rápido, foi sobre noturno. É verdade que tem que entrar às 8h30 para sair 10h40? Não. Agora também não disseram ainda como é que vai ser a formatação do noturno, não nos apresentaram como é que fica a grade curricular, como é que fica a estruturação nesse tempo que tem, né? De 7 a 10h30, mais ou menos, que funcionava o noturno ali, né? 10h15. Então, eles não apresentaram ainda. Agora, que vai ser 6h30 da tarde até 10h40, não. Tá? Isso não foi, nenhum local existe dito isso aqui, tá bom? Então, o que eu consegui pescar aqui, eu estou anotando o que eu consigo também aqui. Sobre noturno, a gente, acho que em dezembro, né, Haroldo, nós participamos de uma reunião virtual, de uma audiência virtual com a MP, para debater exatamente o fechamento do noturno, né, que houve uma demanda aí de denúncias, que havia indicação de fechamento de turmas, né, e a gente conseguiu, inclusive, a partir da localização, da periculosidade daquele bairro, em detrimento da distância a qual o aluno ia ser encaminhado, a gente conseguiu reverter alguma coisa, né? Foi um debate que chegou até a MP, e o próprio MP pediu que a SEDUC encaminhasse a justificativa de por que estava fechando, querendo fechar, né? E a demanda de matrícula, né? Porque o grande problema do noturno acaba sendo também a demanda de matrícula, né? Mas eu queria falar aqui com a Márcia Gemac, que ela está falando de educação geral, tem que assumir mais de 2 turmas. Olha, uma coisa, qual é a diferença na portaria de lotação? É o 4º e 5º ano, que entra o professor de português e matemática aí, certo? É a única diferença. Então, aí, no 4º e 5º ano, a direção da escola vai organizar o horário dos professores com base na lotação que tem. Se tem só 100 horas, é só 100 horas naquela escola. Não vai ter que pegar 4 turmas, não. Aí vai ter que trabalhar por disciplina, entendeu? Mas está mantida as 20 ou 40 horas de lotação aí para o professor da educação geral, sem prejuízo à remuneração segundo o Estado, certo? Vamos ver que eu trabalhei mais aqui, Beto. Eu acho. Assim, só perguntou 2 coisas aqui, Haroldo. Queria responder só rapidinho, tá? Que é assim, 2 coisas que... Rapidinho, só para complementar. Tá, complemente. É só para complementar o raciocínio da CONSE, é que no dia 19 agora haverá uma audiência com o Ministério Público, que deve envolver o CINTEP, o Conselho Estadual de Educação e a própria SEDUC, que é para, na verdade, eu não sei se fechar, né, mas de qualquer modo, alinhavar essa política da EJA, né, considerando as nossas posições já expressas para o Ministério Público, mas já há essa previsão para o dia 19, uma audiência pública com o Ministério Público,
no sentido de encaminhar essas questões da ISO, tá? Por tudo aquilo que já foi dito e aquilo que a gente já defendeu. Obrigado. Pois é, pessoal, tem algumas coisas que eles trocaram nomenclatura, né, de uma matriz para outra. Até o Derek estava chamando atenção aqui. PIE não está mais como PIE, nomezinho assim, PIE, né, mas continua com outra nomenclatura que está aí do itinerário da Amazônia, que está jogado dentro das eletivas também lá. Então, tem algumas coisas que são mais mudança de nomenclatura. A preocupação é que muda algumas culturas, né, organizativas das escolas. Essa do quarto e quinto ano é uma questão que preocupa, claro, a organização. E tem uma aqui que perguntaram rapidamente, pessoal, que eu anotei e eu não perdi de vista aqui, mas é sobre o tempo integral, remuneração. Olha só, alguém perguntou, aumenta a remuneração, porque aumenta o trabalho? Olha só, o tempo integral, o pessoal vai ser um debate específico, novamente vai aprofundar, a gente vai fazer uma reunião específica do tempo integral entre nós também, para poder ajustar a ida ao governo. Vai ter que ter uma comissão para continuar dialogando sobre isso, né, que já tem um debate mais amadurecido que tinha vindo travando desde o ano passado. Mas quando nós apresentamos, o Haroldo estava, acho que você também estava nessa reunião, Matheus, um quadro, eu desenhei num quadro o horário do tempo integral, né, Haroldo? E mostrei lá com as eletivas, dentro do horário lá, o itinerário formativo, dentro do horário o que é a regência, dentro do horário como é que seria a aula suplementar. No horário, mostramos que tinha, mesmo assim, sobrava espaço, né? E aí o governo, às vezes a categoria não nos ouve, mas o governo ouviu a gente lá cobrando deles que... E o que eles fizeram? Aumentaram de 60 aulas suplementares para 84 aulas suplementares no tempo integral, certo? Por quê? Porque com isso eles ocupam os tempos, né? Dentro de um quadro de horário, ocupam os tempos com a regra da aula suplementar. Isso quer dizer que é com aula? Não, porque eles limitam em 26, né? 26 semanais, 130 mensais. Mas eles ocupam esses tempos para poder tirar a argumentação que nós estamos fazendo, que é possível ter tempo disponível. Nós apresentamos a jornada da educação geral para eles. Ficaram de avaliar, depois disseram que não tinha como viabilizar e estão na perspectiva de apontar uma gratificação, como foi dito aqui, tá? Alguém falou, e ainda existe noturno, uma política depravada de fechamento, assim, preocupante, tá? Valber, greve já, Assembleia, nós temos quinta-feira, vamos para o debate, tá? Para a gente poder fazer com categoria. Então, assim, pessoal, no geral, a gente tem... perguntaram sobre o recesso. Na audiência que nós tivemos com o secretário, que foi muito rápida, mas que a gente conseguiu, depois de muita cobrança, depois do dia 12, do dia que nós fomos lá cobrar, fazer pressão no SEDUC, né, que não foram tantos companheiros, infelizmente, para lá, nós conseguimos a audiência que o secretário sentou e depois sentaram os adjuntos conosco. E ele disse que o recesso, eles não tinham se atentado e que pagariam em janeiro. A fala dele para nós, do Sintep, na mesa, foi: nós vamos corrigir isso para pagar em janeiro. Como na live que ele fez, ele falou que não tinha se atentado, que eles não tinham previsto, ficou em indagação da categoria. Se não tem previsto, não vai ser pago. E aí é uma coisa que a gente precisa reiterar a cobrança. Para nós, eles disseram, pagamento em janeiro, certo? Então a gente vai cobrar, claro, que eles possam pagar em janeiro, porque cabe sim mandar de segurança, por exemplo, por não pagar nessas férias como tem que pagar, tá? Alex, a gente está fechando o local, estamos correndo atrás, tá bom? Porque o local que nós tínhamos marcado para o dia 25 não está disponível para o dia 18, que a gente antecipou a Assembleia, por causa que a gente precisava mesmo fazer o debate, então a gente não está conseguindo ainda ter, tá bom? Daniela Caldas, Daniela, é o seguinte, eu quero entender, eu não consegui entender aqui como foi que lotaram, mas eu queria que você disponibilizasse aqui no chat o teu contato, para a gente entrar em contato para saber que escola é essa e do jeito que o diretor está lotando vocês. Porque o que nos foi repassado pela SEDUC não condiz com o que está colocado aqui, tá? Então, põe teu contato aqui, que o pessoal da comunicação pega aí e a gente vai entrar em contato com você para ver como é que está acontecendo isso. Beto, vamos para finalizando aí. Pessoal, tem mais alguma coisa? Olha aqui rapidinho os comentários de novo. O Derek falou que tem que abrir, sim, Derek, importante, né? Que seja compartilhada a docência na questão do itinerário amazônico, para poder abrir para a língua inglesa, para potencializar para as outras disciplinas também poderem assumir, né? Turno da noite, olha, pessoal, turno da noite foi uma polêmica no final do ano, foi muita confusão que a gente acompanhou no finalzinho do ano. Quero dizer que nós orientamos as escolas a fazerem mobilização. Acho que nós fizemos, né? A maioria delas conseguimos reverter. Inclusive, eu tenho um exemplo clássico aqui, que é
Oh, meu Deus. Ali na frente do Shopping Conceição. Que nós fizemos um ato lá, né? O Viana lá, o Raimundo Viana, certo? E nós conseguimos reverter lá, inclusive. Só que fazer documento, então pedir para um para outro, não se movimentar, dificultou também. Nós orientamos, mobilizem, chamem, que a gente vai para fazer a pressão. E onde a gente fez pressão, conseguiu organizar a comunidade, conseguiu mobilizar pais, conseguiu mobilizar alunos, nós conseguimos reverter esse fechamento. Claro que o governo quer centralizar o máximo possível em menos escolas, porque se ele tem uma escola, que ele tem 3 turmas, a outra ele tem próxima, tem as mesmas modalidades, tem 3, 4 turmas, se ele puder concentrar, ele economiza. Ele não quer saber se o aluno vai ter que se deslocar, se o professor vai ter mais dificuldade de acesso, ele quer saber da economia que ele faz, pessoal. Então, quando nós mobilizamos e conseguimos pressionar, nós conseguimos reverter algumas dessas situações, tá? E nós precisamos ainda esse ano, se tiver perspectiva de uma escola com demanda real de turma à noite e que está dificultando, chama a gente que a gente vai lá para brigar, para poder abrir turma em escola com demanda real, porque a gente não pode que o governo diga que o cara vai ter que atravessar a cidade às vezes para poder estudar, se o trabalhador tem direito a estudar, tá? Enfim, pessoal, a gente fez a assembleia, como eu disse, eu vou terminar para passar para a Conceição, para finalizar. Essa live, a gente sentiu necessidade justamente porque, primeiro, a gente disse mesmo, vamos cobrar do governo que faça. Eles fizeram sexta-feira. Porque era importante o governo falar antes, para depois não... Alguns companheiros, infelizmente, interpretam errado. Ah, tá falando pelo governo? Não, a gente está falando o que a gente leu, o que a gente interpretou e o que a gente está cobrando, tá? Então, a gente disse, deixa eles falarem, nós vamos fazer uma live para poder explicar tudo isso que está aqui escrito. Nós entendemos, não quer dizer que a gente concorde com o que está escrito aqui. Pelo contrário, nós discordamos de muita coisa, apresentamos muitas discordâncias e o governo topou a modificação da maioria delas. Agora que começou, pela pressão da categoria, inclusive, né, na live que teve, sentiu que tinha que fazer algumas alterações. Então, nós temos que entender que não faz diferença apenas qualitativa, quantitativa, né? É qualitativa a diferença quando há participação de fato da categoria. E aí a Assembleia é o espaço para a gente poder debater, pessoal, porque tem coisas que a gente não vai conseguir vencer aqui. Tem CEJA, tem ITE, tem muita coisa que o pessoal está colocando. Agora o CEFOR chegou uma mensagem que acabaria com os trabalhos do centro de formação. São coisas assim, que a gente não tem como dar conta de imediato, a gente precisa fazer o debate coletivo com a categoria, tá? Beth Raiol, é assim, a gente faz a luta, mas a gente faz a luta na rua, a gente não faz a luta nas redes sociais, né? Então, é mais do que a gente está reclamando nas redes sociais, a gente precisa se fazer presente nas atividades chamadas pelo sindicato. Fizemos um ato no final do ano na frente da SEDUC e foi vergonhosa a participação da categoria. Vamos realizar a assembleia para debater a instituição normativa, mas também a gente vai entrar na nossa campanha salarial. E a gente nunca conquistou nada ficando na escola. A gente sempre conquistou tudo indo para a rua, fazendo debate, cobrando. Então, se nós queremos... As pessoas falaram aqui de precatório, de várias questões que estão contidas na nossa pauta, que a gente não vai debater aqui agora, porque a gente chamou essa live para falar sobre a instituição normativa, mas nós queremos debater tudo isso com vocês na nossa Assembleia Geral e ver quais os encaminhamentos da nossa categoria. Esse ano de 2024 é o ano que está previsto o pagamento do precatório. E aí? Queremos ou não queremos dinheiro a mais? Porque na reunião que nós chamamos na Assembleia, que nós chamamos para tratar sobre isso, foi também a participação não foi a das melhores, né? Então, a gente precisa parar de reclamar nas redes sociais e começar a participar das atividades da SEDUC. Lembrando que quinta-feira... Da SEDUC não, do Sintep, desculpa. Lembrando que quinta-feira a gente tem nossa Assembleia Geral e a gente vai disponibilizar, assim que a gente confirmar local, porque nós já víamos uma Assembleia chamada para o dia 8 de fevereiro, e já tinha local previamente definido. Tínhamos a necessidade de antecipar para a semana que vem, aí, por causa dessa confusão, antecipamos para quinta, a gente está com o local. Mas a gente vai estar informando nas redes sociais aí o local da nossa Assembleia. Beto, vamos finalizando aí. Não, para finalizar, porque só para reforçar, pessoal. Quinta-feira nós estamos ainda no recesso estendido. Esse é um aspecto que não tem, assim, a não ser que seja problema de saúde, ninguém pode justificar que não pôde participar da Assembleia, né? Se não for um problema. Até mesmo questões pessoais que possam ser readequadas. Porque alguém disse que não foram dia 12 porque estavam na escola. Se a gente, toda vez que a gente tiver que chamar uma atividade, ninguém puder participar porque está na escola, nunca vai ter. Né? Então, nós temos que saber quando o negócio degringola, quando a situação aperta,
Se a gente vai ficar respondendo sim, senhor, na escola, para as direções de escolas, e não saindo para a luta, a gente vai para a luta. E sabendo que em algum momento a gente vai ter que enfrentar o fantasma da greve de 2015, de desconto, de preocupações que tem na categoria, porque se a gente for pensar numa perspectiva de enfrentamento com o governo, não acho que o governo vai dizer, não, façam à vontade, fiquem à vontade para se organizar, fazer o que quiserem fazer. Vai ter pressão de lá para cá, e nós vamos fazer o quê? Contra-pressão. E para isso, é categoria na rua, mobilizada e organizada, tá? Então, assim, a companheira... Uma companheira colocou sobre que o governo garantiu 34 aulas a mais, tal, tempo integral, por causa da pedagogia da presença. É o que eles dizem, né? Mas quando o quadro de horário que a gente mostrou tinha espaço vago. E aí eles aumentaram para poder não ter espaço vago. Depois eu explico melhor a Gina Rego, que falou sobre isso, que a gente não tem muito tempo para poder apresentar aqui, né? Explicar tudo direitinho, mas a gente vai explicar, tá bom? Então, pessoal, eu acho que a nossa linha agora aqui é a discussão. Assembleia, quinta-feira, estamos definindo o local só. Todo mundo está mobilizado aqui dessa Assembleia e espero que todo mundo mobilize mais alguém para poder estar na Assembleia também, porque com participação, com pressão, a gente pode, enfim, sair mais à frente na luta, tá? Muito obrigado aí, espero ter contribuído para menos ajudar a nivelar um pouquinho o entendimento aqui do que está acontecendo. Tá. A gente quer agradecer a participação da categoria, né, nessa live. Eu acho que mais informações a gente está aqui à disposição. A gente precisa de saber denúncias pontuais, né, porque a gente, por exemplo, do recesso. A diretora da minha escola está dizendo que eu tenho que retornar logo depois do dia 9. Aí eu digo, diga aí o nome da diretora, diga qual é a escola para a gente fazer a denúncia, porque não foi isso que o governo falou. Mas as pessoas fazem a denúncia, mas acabam não confirmando, né? Então, a gente não tem como denunciar nada de forma vaga, sem que a gente saiba da verdade, né? Então, estamos à disposição aí para maiores esclarecimentos e qualquer coisa, entre em contato com o Sintep para a gente resolver pontualmente as situações. Boa tarde a todos e todas e todes, e até quinta-feira. Tchau, Beto. Tchau, Haroldo. Tchau, companheirada. Valeu, tchau. Tchau, companheiros. Boa tarde para todo mundo. Saúde para todos. Contra o assédio aqui.